Espero que vocês estejam todos bem. Fiquei muito feliz aí, recebi muitos trabalhos aí da nossa proposta para 500 pontos, e me acreditem, foi uma oportunidade boa de fazer pontos, porque depois nós vamos ter disciplina, vamos ter pontos aí que a gente vai explorar, e a coisa vai ficar mais profunda, evidente. Essa era uma oportunidade bacana de ganhar um pontinho mais rápido. Né? Mas fiquem tranquilos que ainda vai ter mais ponto aí para frente, beleza? Professor, Diga, mano. desculpa a ignorância, eu não vi se saiu o resultado do trabalho. Tem algum prazo em específico que o senhor já lançou? Poderia informar, por gentileza? Eu poderia informar. Então, logo eu consigo entrar, vai ser colocado ainda hoje, se for possível. Tá legal? Eu aqui não coloquei ainda, para ser bem sincero. Tá bom? Por quê? Porque ontem era a data de entrega e hoje eu estava preparando a aula de vocês. Então, mas hoje estará ainda no sistema, tá? Eu pretendo colocar ainda hoje. Ou vamos colocar. Durante o fim de semana vai estar, com certeza. Se não tiver, pode me cobrar. Expedito, tudo bem? Como vai? Acho que a gente também não se conhecia, né? Tudo bom, professor? Tudo, mas eu recebi seu a gente trabalho. viu na primeira aula. Ah, pois não. Então, queria desculpar, por favor, eu sou péssimo para guardar nome. Me perdoe. Essa é uma falha. Não, vai facinho. Beleza. Muito bom, pessoal. Vamos continuar, então, agora com a nossa aula 3, né? Dessa introdução aí à análise de demonstrações contábeis. A coisa vai ficar mais profunda dessa análise de demonstrações contábeis na sessão 2, tá bom? Mas vamos seguindo em frente. Estava falando aqui, então, que na aula 1 a gente viu. Todo mundo está vendo a apresentação? Desculpem, hein? A gente fica meio agitadinho. Todo mundo está vendo a apresentação? Professor. Beleza. Aham. O bom, e aliás, eu ia falar que o bom é pegar a gente aí que está mais adiantado no curso, é que todo mundo entregou, fez tudo com muito capricho do que eu já vi, tá legal? Então, foi muito legal. Parabéns para vocês, tá? Então, na primeira aula, nós vimos que a administração financeira é o bicho para ganhar dinheiro, para conseguir uma colocação, para se tornar... todas as funções na empresa são importantes, mas imagina o cara que cuida da grana. O cara da grana é o cara da grana, você entendeu? É um cara que tem a sua importância na empresa, conhece os planos da empresa e sabe como a empresa vai evoluir. Olha, quem gostar dessa área, dedique-se que vale a pena, viu? É bacana, tá? A área financeira, vocês estudaram, estão terminando o curso, vocês já viram várias formas de atuação do administrador. Aliás, parabéns, ontem foi o dia do administrador, né? Vocês já são praticamente administradores, não é isso? Praticamente administradores. Então, vamos comemorar, tá bom? Muita felicidade, muito sucesso, muita realização na carreira de vocês, tá bom? Esse é meu desejo. Então, o papel do administrador financeiro é um papel importantíssimo na empresa, não que os outros não sejam, mas é como eu disse, o cara da grana é o cara da grana, tá? Então, quando você fala, foi aprovado, não foi? Alguém do financeiro está fazendo isso, entendeu? Sempre a gente fala que o poder da caneta é fogo. E quem mexe com dinheiro tem muito desse poder, tá? Na aula 2, nós continuamos vendo também isso, mas vimos mais no foco da dinâmica das decisões financeiras. Como que se tomam essas decisões, né? E o sistema financeiro também, como que ele é estruturado. A gente viu ali o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né? A gente viu esses órgãos que regulam as relações aí financeiras do sistema financeiro brasileiro, tá? E também começamos a discutir a questão que existe entre um equilíbrio entre rentabilidade e risco. O que acontece? Você não correr risco nenhum, é bom? É bom. Só que não traz muito dinheiro, porque se você aplica o dinheiro, entra mais dinheiro para a empresa e o acionista fica feliz. Mas, se você também coloca toda a grana em aplicação e depois, na hora de pagar as contas, não tem, mano, aí a coisa fica feia. Então, é um equilíbrio delicado. Tá legal? Nessa sessão agora, nós vamos analisar, começar a ir um pouco mais a fundo, então, nas demonstrações financeiras. Eu comecei a mostrar essa apresentação
na aula passada, exatamente para mostrar o trabalhinho, tá certo? Dos 250 e mais 250. Beleza? Fica, pessoal, fiquem à vontade para falar. Nós temos até meia-noite, Naisa. Fique tranquilo. Ô, professor, deixa eu te perguntar. Como eu não estava nas outras aulas, tem como eu recuperar esses pontos? Ou eu tenho que esperar outra oportunidade? Vou colocar assim, tá? Eu tinha dado até meia-noite mesmo, né? Tudo, mas o que acontece? Eu ainda não consegui entrar para colocar as notas, e do que eu vi, o sistema ainda está aberto para colocar, para receber. Então, eu vou fazer o seguinte, Naisa, com quem eu tinha falado mais? Eu tinha falado com a Priscila, né, Priscila? Que você não tinha conseguido fazer a parte do cálculo, não é isso, Priscila? Professor. Isso, então, eu vou dar um toque. Eu vou explicar, então, tudo isso para vocês e mandem hoje ainda, tá? As duas, e quem mandou alguma coisa ou quiser corrigir, manda, mas só que tem que ser para agora, tá? Agora, ainda essa noite aí, porque realmente eu não sei nem como está aberto ainda. Normalmente eles não deixam colocar, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, assim, eu coloco os prazos e todo mundo procurou respeitar. Eu achei muito bacana. Por favor, não se sintam desprestigiados. É porque existe uma janela de oportunidade e a gente não precisa prejudicar duas colegas. Tá legal? Muito bem. Uma empresa, ela tem que ter o que se chama desempenho operacional, né? Vamos começar com o básico. Toda decisão financeira de uma empresa é baseada nos resultados operacionais dela. O que é isso? O resultado operacional é quando fala que desempenho operacional, é que define se é viável essa empresa com um negócio ou não. Então, o que acontece? Se você montou uma empresa que faz panela, né, produtos de alumínio em geral, vamos pensar, né, ou que vende panelas, o que acontece? Quando você desenvolve o trabalho dela, então você entrou com dinheiro, ou mais gente com você, sócios entraram com você, vocês abriram, para o quê? Para vender produtos de alumínio numa loja. A viabilidade financeira, né, o desempenho operacional, significa que, vendendo isso, você vai pagar todos os custos, você vai pagar todos os fornecedores e vai sobrar um din-din para você e seus sócios. Isso é viabilidade econômica, tá certo? É o desempenho operacional, né, que define essa viabilidade econômica. Ou seja, não adianta. É engraçado, porque a gente ouve muito isso, né? Tem muita empresa que o pessoal vai colocando dinheiro e não dá lucro. Como não dá lucro? A empresa tem que dar lucro. A empresa que não dá lucro, mesmo uma empresa que seja uma ONG, no terceiro setor, ela não é obrigada a distribuir, mas ela não pode dar prejuízo. Você entendeu? Aliás, muitas empresas que são do terceiro setor, que são empresas até beneficentes, elas geram lucro, e esse lucro, o que acontece às vezes? Você vai aplicar esse lucro no trabalho de assistência dessa empresa, tá certo? Então, a viabilidade econômica, então, é definida por esse desempenho da operação. O que é a operação? É o que a empresa faz, tá? E o lucro operacional que está falando aqui define, então, os limites da remuneração do acionista. É o que eu disse. Então, a nossa loja de panela de alumínio vendeu e conseguimos uma margem boa, tal, tudo vendeu bem e deu lucro à loja. E aí depois, no momento correto, da forma contábil correta, nós vamos distribuir esse lucro entre os acionistas. Ou define uma parte desse lucro nós vamos usar para melhorar a empresa ou, de repente, abrir mais uma loja, uma coisa assim, e aí outra parte dá para o acionista para ele usar como ele achar melhor. Tá certo? Então, os acionistas, né, aqui a gente fala, parece muito mercado de ação, mas acionista é qualquer tipo de sócio, tá bom? E aí, o sócio vai decidir se quer continuar ou não. Então, de repente, você pode ter sócio que falou, puxa vida, não gostei muito desse negócio, né? Ou tem sócio que falou, não, gostei, quero botar mais dinheiro, porque estou vendo que isso aí vai funcionar. Tá certo? E aí os sócios vão definir diante do lucro operacional se querem continuar ou não. Tá certo? Então, em função desse desempenho operacional, que é o retorno, né, dos benefícios futuros, é que você vai haver decisões de investimento. E aí é que vem o nosso exercício lá, né?
a gente gostaria de saber se era viável ou não trocar uma máquina, que vai dar mais produção. Vamos comentar o exercício de novo. Tá? Professor, rapidinho. Quem está aí? É o Brunão? Fala, Brunão. Eu vou dividir minhas perguntas em duas partes. A primeira é, qual seria a diferença do lucro operacional dos outros lucros? E segundo, confirmar se o desempenho... Como foi o termo que você utilizou? Agora eu esqueci. O Desempenho operacional seria em função de um período antigo mais um período atual para eu analisar se minha tomada de decisão teve um desempenho, um crescimento dentro desse lucro, é isso? Uhum. Então, parte A, né? A sua parte A era sobre a questão do lucro operacional. Isso, dos Por outros que eu estou falando de lucro operacional? Nós vamos falar disso, principalmente na sessão 2, mas já dá para adiantar para você. E nós sempre vamos falar que a empresa corre risco operacional e risco financeiro. Tá certo? O que é o risco financeiro? Ter dinheiro, se a empresa está precisando de dinheiro ali no mercado e captar dinheiro, ou aplicar esse dinheiro de lucros no mercado financeiro, isso vai trazer um resultado financeiro, tá certo? Para a empresa. Mas o lucro operacional é o lucro que é totalmente ligado ao desempenho do negócio, tá certo? Então, nós vendemos panela de alumínio, o lucro dessa venda... Ah, professor, mas eu peguei uma grana dessa venda da panela de alumínio e apliquei no banco, deu um rendimento bárbaro. Não é resultado operacional, não é lucro operacional. Tá legal? Nós vamos ver que ainda vai ter, além do lucro operacional, vai ter lucro bruto, vai ter lucro líquido, tá certo? Esse lucro operacional, já até te adianto, Bruno, não sei se você já ouviu a expressão EBITDA, tá? Que se fala muito no mercado financeiro, que é exatamente a gente usa para quê? Para avaliar se aquela empresa está se desempenhando bem e se eu entro, compro ações dela, o mercado financeiro, que a gente ouve tanto aí nos jornais, é esse lucro operacional que a gente está olhando. Basicamente, o EBITDA ainda você teria que tirar um pouco de depreciação e alguma amortização, mas assim, 95% é o lucro operacional que você está analisando. Então, essa respondendo a sua pergunta 1. Então, que é ligado ao business da empresa. Tá legal? E a pergunta 2... Qual era a pergunta 2, Bruno? Só porque eu sou, né, professor Eu perguntei se terrível, o mas me desempenho desculpe. operacional é em função da minha tomada de decisão, de um período A. Isso, do período, né? Sim, a tomada de decisão vai ser feita ligada a um período. E até nós vamos conversar, já começando nessa sessão, a falar disso. Por quê? Porque a gente vai usar como demonstração contábil para tomar essa decisão que você está falando, né? Por exemplo, de investimento, ou para saber conhecer mais essa empresa, né? Pelo balanço e pelo DRE, entre outras informações, mas basicamente é pelo balanço e pela DRE. O que é DRE? Demonstração do resultado. Demonstração do resultado do exercício. É isso aí. Gente, hoje eu tô com a cabeça, hein? Que é isso? Para vocês tomar uma cerveja antes para relaxar? Que coisa, minha gente. Qual é o meu nome mesmo? José. Brincando, né? Essa parte eu ainda sei. Mas, quando eu não lembrar, me lembra, tá? Então, exatamente, demonstração do resultado do exercício. Ou seja, nós vamos estar falando, Bruno, do período de 1 ano. Normalmente, aliás, a demonstração de resultados de uma empresa, até ela mostra o resultado do último ano e tem um resuminho que mostra do ano anterior também, de forma que você possa estar comparando. A empresa está evoluindo, está indo bem ou não, tá? Embora, que a gente vai discutir muito isso, nós vamos discutir várias formas, nós vamos falar de análise vertical, análise horizontal, nós vamos falar de índice. Essa a gente teve. Cara, o bicho vai pegar, o bicho vai ficar bacana. Vocês vão ler balanço, vão saber se a empresa está indo bem, se está indo mal. E não é só isso, a gente vai aprender que não são só alguns índices que definem, tem que fazer uma visão geral, né? Porque às vezes fala, putz, essa empresa não está indo bem, mas, por exemplo, ela comprou outra empresa. Ou ela está investindo numa fábrica, uma coisa. Tem que ver, né? Então, essa análise da sua decisão, Bruno, respondendo, ela está ligada a uma questão de um período. É o retrato de um período, né? Que vai estar apresentado nas demonstrações contábeis. Beleza? Nas demonstrações financeiras.
Fechou, bom? professor. Obrigado. Valeu, desculpa aí, mano. A memória está realmente brava hoje, tá? É que jogo aberto, tá gravando, mas não tem problema. O que acontece? Eu procuro me preparar bem para a nossa aula, para estar tudo em ordem. E quando acontece essas coisas, eu não consegui entrar, vocês não conseguem entrar, eu fico muito, muito nervoso, tá? Vocês queiram desculpar, mas é porque eu gosto de tudo muito tranquilinho, eu gosto da aula zen, tá? Isso lá. Um shiatsu resolve, professor. Ô, Boa massagem, um shiatsu com champanhe já era. Ou então... E o que eu falo? Né? Vocês se conhecem há 4 anos, eu não posso falar nada. Né? Sei que a ideia, eu vou falar que a ideia é ruim, mas pode ser uma meditação solitária e quietinha. Né? Mas a ideia não é ruim, não. A ideia não é ruim mesmo. Ela funciona. Fica a dica. Cara, gostei. Tem estilo. Tá bom? Bom, então, o resultado operacional, como eu dizia, é gerado pela atividade da empresa, pela utilização dos seus ativos. Que são os ativos? As máquinas, os funcionários. Os funcionários não são ativos, né? Nós utilizamos eles na operação. Essa é a ideia que eu quero dizer. A atividade da empresa, a utilização de tudo que foi comprado de estoque, de material, foi tudo que foi usado, né? Para gerar um retorno e para gerar boas decisões, de mostrar que as decisões que você tomou foram boas decisões de investimento, tá certo? E aí ver se tem o interesse pela continuidade. Pessoal, vamos lá. A Carolina, não sei se vocês viram no livro, é uma situação que fala de uma empresa de geleia lá, mas não importa. A Carolina fez um investimento. Ela gastou R$2.000 para comprar uma máquina. E essa máquina vai gerar um aumento de produção e da qualidade do produto. Gerar aumento da qualidade é muito bom. Gerar aumento da produção é bom, mas lembre-se, você tem que vender. Não adianta você aumentar a produção e não ter aumento de vendas, tá? Aqui eu estou entendendo que houve um aumento de vendas né? Está falando aqui, esse aumento de vendas, né? Aqui nós estamos vendo que o que o problema dizia vai gerar aumento de produção e da qualidade. Não falou que necessariamente vai vender, mas vamos entender que está gerando o aumento de venda, que é esse incremental, que é o resultado operacional produzido por essa decisão de investimento. Então, note bem, gastou 2.000, perfeito? E aí, no primeiro mês, já ganhou 500 pila. No segundo, mais 500. No terceiro, mais 500, já está dando 1.500. No quarto, deu 900. Então, vamos lá, 1.500 mais 900 deu 2.400. Então, o que acontece? O que a gente pode dizer, né, com relação a isso aqui? Foi feito um investimento de R$2.000, mas em 4 meses, na verdade, até um pouco menos de 4 meses, esse investimento se pagou. Tá certo? Esse investimento se pagou. Então, foi um bom investimento ou não foi? Porque imagina que se demorasse 20 meses, 24 meses para se pagar. Podia não ser bom negócio, porque daí você fez um baita desembolso de dinheiro e demorou muito tempo para receber de volta. A ideia do desempenho operacional aqui é mostrar que você fez um investimento, melhorou a produção, aumentou a produção e essa máquina trouxe um retorno. Houve uma melhora do desempenho da operação. Lembrando que a operação é o que a empresa faz. Então, essa máquina fez aumentar a entrada de caixa em R$2.400 em 4 meses. E ela gastou só 2.000. Valeu a pena ou não valeu, pessoal? Acho que depende, professor. Teve uma zona de sazonalidade ali no quarto período, por que mudou drasticamente de 500 para 900? Porque pode ter... Provavelmente a venda aumentou, né, Bruno? Bom, primeiro, assim, entrada de caixa está falando de venda, sim. Mas o ponto do Bruno não está errado. Né? É evidente que quando você vai fazer um investimento, você tem que considerar fatores como sazonalidade. A gente já comentou disso lá atrás. Uma fábrica de sorvete, você tem que tomar cuidado. Tem impacto, evidente que tem, tá certo? Mas o que acontece? Quando você criou uma situação nova, então eu aumentei minha produção, eu melhorei a qualidade do meu produto, eu posso fazer um esforço de marketing para divulgar isso, Bruno.
E aí gera um resultado lá na frente, tá certo? Ou, diante do aumento da minha produção, eu aumentei minha equipe de venda para vender mais. Tá legal? Então, a entrada de caixa aí está refletindo um resultado da empresa, tá? Teria que ir mais a fundo para entender o que fez essa variação, de repente, aumentar tanto, tá certo? Você veja que nós estamos vivendo um momento que está se falando, por exemplo, que aumentou o preço do arroz. Não é isso, Bruno? Todo mundo está sabendo a questão do preço do arroz. Sim. Né? Aham. Por que o arroz aumentou? Só que agora também vai ser osso, hein? Por que o arroz aumentou? Bom, eu acho que é o seguinte, professor, por conta da alta do dólar, o dólar está acima de R$5, mais ou menos, eu acredito que a boa parte do setor que cuida dessa parte dos grãos está exportando mais, ou seja, está aumentando a demanda de procura interna. Consequentemente, para cobrir os gastos operacionais aqui no Brasil, eu acho que tem esse aumento. Dá uma aumentada. Eu acho que é isso. Tipo, uma explicação. Desculpa, que nem foi na época da carne, no final do ano. Pois é. Então vamos lá. A empresa teve que fazer um parecer sobre isso hoje. Note bem, tudo, na verdade, está muito ligado à demanda. Tá? Procura e demanda. Então, vamos lá. O Wagner, quem que falou do champanhe? Foi o Wagner, não foi, Wagner? Foi eu. Ele é um cara que só toma champanhe. Champanhe não é espumante, champanhe é francês. Eu não lembro, mas... Tá? Desculpa, eu tô chique. Não, ninguém falou que você bebe. Requintado. Ninguém falou que você sabe. Venceram elas. Mas você veja o seguinte, o vinho importado, por exemplo, deve ter tido... Evidente que teve um impacto com o aumento do dólar. Mas o impacto não é proporcional. Por quê? Porque existe uma coisa chamada hedge. Eu vou explicar mais para frente o que é hedge, mas basicamente o que acontece? Digamos que eu compro, eu vendo com um dólar estimado. Então, por exemplo, eu estava vendendo com o dólar a 3. E aí eu faço o seguinte, olha, eu vou fazer um hedge no meu dólar a 4, porque se ele ficar entre 3 e 4, eu estou garantido. Se passar disso, aí com quem eu fiz o hedge, é uma operação financeira muito complexa, tá? Então, dá para ser isso. Mas, nesse caso do arroz, existe a demanda, tá certo? Existe a questão de safra, agora que está saindo uma mega safra, vai ter baixa. Claro, está sendo a safra do arroz está saindo agora, você entendeu? Então, é um momento. Tem procura no exterior? Tem. Mas, antes de tudo, nós temos que lembrar que existe fatos, notícias que geram situações, tá certo? Então, o que acontece? Gerar uma notícia, o arroz está aumentando. Gente, você viu quanto aumentou a cachaça? Tem um amigo que publicou no WhatsApp, né? Que a cachaça estava R$1,90, agora está R$3,50, isso ninguém mostra. Tal. O que acontece? É um momento que está se querendo mostrar alguns exemplos de que a inflação estaria com uma tendência de alta. Não está. Não está. É um momento onde um produto está tendo uma demanda menor. Tem época que o tomate fica caríssimo, né? Quem vai na feira sabe disso, que tem época que é a época da fruta. Não é isso? Você for comprar morango agora nós estamos nós estamos em setembro. A época do morango é maio, né? Você vai achar? Mas vai achar o morango mais caro. Por quê? Porque tem menos produto e a demanda, quem procura vai achar mais caro. Então, sempre tenha uma crítica com relação a essas notícias, tá? Procura entender, vocês são administradores. Ô, professor, mas assim, eu nunca via do arroz. Eu nunca via do arroz. Do tomate eu já tinha visto, do morango. Mas do arroz, nunca vi. E subiu tudo junto. Subiu a carne, subiu tudo. Tipo assim, tudo. Parece que o governo tá dando dinheiro para pegar de volta, porque subiu tudo junto. Subiu o óleo, subiu o feijão, subiu o arroz. Entendi. O governo não vende. O que existe, sim, o que está se vendo é que, com auxílio emergencial, por exemplo, as vendas de eletrodomésticos subiram, a venda de uma série de produtos subiram, e é claro que o leite, tudo subiu junto. Não foi um produto, foi uns 4, 5 produtos. Exato. E são produtos normalmente de uma cesta meio básica, né? Por quê? Porque com esse negócio do benefício aí, o mercado é esperto, o mercado especula, né?
E aí, o que acontece? Eles deram uma aumentada. E agora, o que acontece? Você vai ver, em um mês, a gente vai estar conversando, vocês vão ver, você vai falar, Priscila, professor, já deu uma baixada. Por quê? Porque quando começa a ter a gritaria, todo mundo já começa, opa, baixa aí, porque abrir importação de arroz é uma fria. Nós somos um dos maiores produtores de arroz do mundo. Para que a gente vai fazer isso? Não é? Pois é. Estamos aí na luta, não é necessidade. Tá bom? Um absurdo, né? Beleza, minha gente? Todo mundo aí. Eu falei minha opinião, ninguém precisa concordar comigo, não, hein? Eu adoro quando tem gente que discorda de mim. Adoro. Tá? Por quê? Oi. Eu acho que a gente também só que deveria levar em consideração a nossa situação econômica, a pandemia e toda essa estruturação que a gente deveria realizar, como, por exemplo, aposentadoria, INSS, reforma administrativa, reforma financeira, IVA... Então, não me fala dessa reforma não, mano. Oh, que dó. Não, mas agora, vamos lá. O fato é o seguinte, a pandemia é uma situação ruim, mas o governo injetou grana na economia. Se injetou é isso que eu queria falar, professor. Então, é isso que eu queria falar. O mercado está tentando enxugar esse dinheiro a mais assim em circulação, e por isso que aumenta esses preços. Assim. Não é enxugar no sentido de que tentar enxugar. De ganhar assim, mais. Né, por conta que... Aproveitar o momento. É legítimo. Então, porque agora tem o Lobo-Guará aí no rolê, né? Isso aí não impacta, não. Isso aí não impacta. O uso de moeda mesmo está em declínio, né? Muito pouca gente usa moeda mesmo. Mas isso não pode impactar no seguinte fator, professor, mais real circulando do que dólar, o que acontece? Quando tem menos dólar circulando, os preços aumentam, não é? Mas aí também você tem que olhar como está a situação fora do Brasil, né? De câmbio é uma situação mais complexa do que simplesmente isso, tá? Não está errado, não disse que está errado, tá certo? Mas, professor, no mundo globalizado, e é o seguinte, se tiver... Quantas vezes você não vê que o álcool não abaixa de preço porque está se exportando muito açúcar? Porque cana faz álcool e açúcar, né? E aí o que acontece? O produtor vai vendo, opa, o que está dando mais dinheiro? Álcool ou açúcar? Opa, açúcar, vou fazer açúcar. Opa, vou fazer álcool. O etanol também e é assim. E é assim. Quando tem a produção fica excessiva, o tomate baixa de preço, começa a ter um monte de oferta e tal. E também começam a vender para os produtores de molho. Tá certo? Então, assim, o Bruno não está errado na sua visão, não, tá? Não está errado. Mas não é só isso. Tá legal? Normalmente são... Oi. Desculpa cortar. Uma dúvida que ocorreu. Ao invés de deixar mais dinheiro na circulação, tipo, ao invés de fazer a nota de 200, como o senhor falou, tá parando de usar tanto dinheiro em espécie, usando mais digital, cartão, transferência assim. Isso. Se o governo, ao invés de colocar mais dinheiro em circulação, facilitar essas transações, assim, zerar seus impostos por transação, assim, zerar não, né? Reduzir bastante, facilitar mais para os pequenos empresários fazerem transferências online, você acha que poderia afetar nos preços, assim? Ele arrecada muito bem e não gasta muito bem, na minha opinião. Você entendeu? E aí o que acontece? Também acho. Sempre precisa. Pois é, mas sempre a gente está precisando. É muito difícil. A gente nunca ouve que pode ter reforma administrativa para mudar a maneira de arrecadar impostos, a maneira de dividir, mas nunca é muito difícil no Brasil contar com uma diminuição de impostos. Agora, a questão do Lobo-Guará, do dinheiro, eu estava lendo sobre isso, aliás, eu achei interessante esse ponto, até porque eu estava lendo sobre isso, e o que acontece? Injetar dinheiro né, assim, o governo está sempre injetando dinheiro porque o dinheiro até estraga, tá? O dinheiro estraga, as moedas, as notas físicas estragam, tá? Então, assim, a questão da nota de 200, neste caso, não é por uma questão de inflação, tá? E não vai gerar inflação por causa disso. Agora, eu vi quando era pequeno, imagina uma nota de 10 mil virar uma nota de 10. Era 1.000. Cortava 3 zeros. Eu vi isso acontecer 2 vezes. Aí o bicho pega. Tá? Aí nós estamos falando de inflação e nós fomos muito bons nisso. Tá? Nesse momento, do que eu leio, não existe esse risco. Mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho porque, né?
não está fácil, não. E a coisa da demanda também, lá fora está grande. A China está com a economia crescendo de novo, tem demanda por grãos, né? Mas, como eu disse, agora está saindo a safra de grãos. Vocês devem ter ouvido, uma safra recorde. Vai baixar o preço do arroz, fiquem tranquilos. Tá bom? Meus amigos, então, de novo, continuando com o resultado operacional, eu norteia as decisões de financiamento, né? Então, o que acontece? Se o meu resultado operacional, eu preciso de dinheiro na minha empresa, então eu estou precisando de dinheiro para comprar máquina, para comprar estoques, ou até para pagar fornecedor, para capital de giro, que a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Então, você tem que estar tomando muito cuidado, porque você vai ter que captar dinheiro. Captar dinheiro, nós vamos ter que ter boas condições, porque para você pedir dinheiro emprestado, você tem que mostrar que você vai pagar. Tá certo? Não pode falar, não, eu prometo te pagar. Não, promete me pagar, não. Você vai me pagar, é óbvio. Mas como você vai me pagar? Quando você vai me pagar? Você vai me pagar na data certa? Entendeu? Tem uma série de condições que vai ser analisadas. E o mercado financeiro, o mercado bancário do Brasil é bastante exigente, bastante sofisticado nisso. Tá? O lucro operacional, então, tem que ser suficiente para cobrir custo dos passivos. O que são os passivos? A gente vai discutir hoje, se der ainda, né? São todas as obrigações da empresa, tudo que a gente tem que pagar, tá? Então, fornecedores, salários, né? Que são passivos circulantes, coisa que você tem que fazer o pagamento antes de um ano, né? Se a empresa não paga os seus passivos, ela se torna economicamente inviável. É quando a empresa quebra ou é vendida, como alguém já tinha falado na aula passada. Empresas em dificuldades não conseguem gerar resultado operacional, né, aos encargos da sua dívida. E aí o que acontece? Não tem retorno para os sócios, para os proprietários, né? E aí vai gerando uma situação de desequilíbrio, saída de caixa superior às entradas. Ou você, como acionista, vai colocando dinheiro até, ou tentando poder melhorar, enxugando a empresa, ou é melhor, de repente, parar ou até vender a empresa. E aí entra aquilo lá que eu estava falando com o Bruno agora. A viabilidade de uma empresa, ela é viabilidade econômica e a viabilidade financeira. A econômica, que está aí no item A, ela tem relação a ver com o custo de investimento, ou seja, alguém colocou dinheiro, e o custo de captação, tá certo? Então, é a questão de como que a empresa vai trabalhar, tá certo? E a parte de... me confundi um pouco, mas a relação entre o que se entrou de grana para trabalhar a empresa, para desempenhar o que ela se propôs a fazer, e o custo de captação, se você precisa de dinheiro no mercado. E o fator financeiro, né, aquilo que eu estava falando, o fluxo de negócio, desembolso para pagar passivo e aplicação para o resultado dos negócios. Tá? Todo mundo me acompanhando? De repente ficou um silêncio? Pessoal? Sim. Não, a gente está acompanhando sim, professor. Beleza, muito obrigado. Então, pessoal, só relembrando, na primeira aula a gente falou, olha, vocês vão me mandar atividade de pós-aula, vai valer 125 pontos cada uma delas. Importante, isso não está valendo. Não está valendo, tá? Por quê? Porque houve uma mudança na estrutura da disciplina no começo, a coisa ficou meio assim, então não está valendo, tá certo? Para os pontos, a gente vai definir trabalhos, não vai ter esse pós-aula, não precisa me mandar pós-aula, insisto nisso, tá bom? Não está valendo esse negócio das pós-aula. Para isso, então, a gente fez o quê? Um novo exercício, que a data era até amanhã, mas aí, estou quebrando galho, quem precisar, até hoje ainda dá para colocar, tá certo? 250 pontos nesse primeiro exercício de desempenho operacional. Vamos lá, vamos pensar nesse exercício. Vamos substituir uma máquina, ou seja, eu tenho uma máquina que está trabalhando. A máquina nova vai trazer uma receita de 80 mil, tá? E a máquina antiga gerar 30 mil. Mas o custo da máquina nova é 40 mil.
E a venda da antiga vai gerar 20 mil. Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer o quê? Somar os 30 mil da máquina atual, né? A máquina geral, isso. Então, a máquina nova trará receita de 80 mil, receita de 80 mil. E a antiga gera 30 mil. Perfeito. Custo da máquina nova, 40 mil. Mas a venda da antiga gera 20 mil. Muito bem. Então, a máquina nova vai trazer 80 mil de receita, perfeito? Mas ela custa quanto? 40. Então, sobrou 40 de margem. Vamos pensar. Ela gera 80 de receita, mas eu vou ter que gastar 40 para pagar ela. Sobrou 40 mil. Concordam comigo? Quem está acompanhando? Sim. Sim? Não, a Pri que estava com uma dúvida, né, sobre esse exercício. Você entendeu, Pri? Eu estou comprando uma máquina nova. Entendi. Estou tentando. Isso, vamos lá, de novo. Ela vai trazer uma receita de 80, mas ela custa 40. Então, ela deixa, vamos pensar, um pequeno resultado de operação aí de 40 mil. Ela gera 80 e custa 40. Beleza. A máquina antiga gerava 30. Tá certo? Pouco comparado a ela, né? Mas eu vou vender ela por 20. Então, veja o seguinte, logo de cara a gente já vê, se a máquina vai gerar 80 e a antiga gerava 30, mesmo com os 40 mil, logo no primeiro mês, com os 80, já dá para ver que vale a pena trocar a máquina. Mas quanto vale a pena nisso? Né? A máquina antiga gerava 30 mil e gerou ainda mais 20, tá certo? Ela gerou 50. Mas no segundo mês, vamos pensar, já assim, ela já se pagou, tá certo? Então a substituição dela se paga quando você coloca as receitas da máquina nova e o custo da máquina nova com a receita da máquina antiga e ainda que você vai ganhar com a máquina antiga, tá certo? Então ela se paga já no segundo mês, tá certo? Mas é essa continha que eu quero que vocês apresentem. Não é simplesmente, vale a pena, professor. Não, faz a continha. Se quiser colocar nesse esquema aqui do exercício anterior aqui, ó, só para mostrar para vocês, coloquem, que vai ficar mais claro. Mas é essa a ideia, é só mostrar. É uma continha que é daquelas que a gente faz na feira, tá certo? É uma coisa... Professor, Oi. eu não fiz cálculo nem gráfico porque eu faltei a aula passada. Eu fiz um descritivo, eu escrevi em palavras. Tá de boa? Não sei se o senhor chegou a ver. Se você me convencer, tá bom. Se você quiser mudar, hoje ainda dá tempo, essa noite aqui. Não, eu confio no meu taco. Gostei. É isso aí, mano. Veja bem, isso que o Expedito fez é típico de uma decisão de administrador. Porque não tem todas as decisões tão clarinhas. Essa é a certa e a errada. São várias opções. E aí você tem que escolher a que é a melhor, a que é a pior, ou a menos pior. Às vezes acontece. Então, o que acontece? Às vezes você fala, não, para mim, confio no meu taco, essa decisão também tá boa. Pode não ser a melhor, mas tá boa. Tá? Então, veja bem que o mundo não é de preto e branco, certo ou errado. São vários tipos de decisões e vocês vão ter que ver isso no dia a dia do seu trabalho. Tá bom? Beleza, Expedito. Beleza. Se você me convenceu e se você descreveu, não estou acabando sem fazer conta nenhuma, estou falando que já vale a pena, né? Beleza. E o segundo... Oi. Rapidinho, eu não sei se você leu o meu trabalho, mas eu considerei alguns cenários também que não estavam descritos na situação problema. Tem algum problema aí do tipo? Não tem, nunca, não. O fato de você colocar um fator a mais não tem problema nenhum, tá? Nesse exercício ele é aberto. Dura quando assim é mais chato quando é um exercício de alternativas A, B, C e D, que aí você tem que acertar no ponto. Mas nesse caso é um exercício de análise, é um exercício exatamente de pensar. O que eu quero ver é exatamente a maneira que você pensou para resolver. Sem problemas, Bruno, sem problemas. Beleza. Tranquilo. Vi que você gosta de analisar com mais profundidade os cenários. Isso é muito bom, tá certo? Mas, assim, quem viu com mais simplicidade também está valendo. Beleza?
E aí, então, no exercício 2, a gente estava discutindo sobre a responsabilidade do administrador financeiro e empresas que são mal administradas e acabam falindo e fechando, e são muitas. São muitas. O Sebrae fala de estatísticas enormes e a grande parte delas é por má administração. E, na verdade, até por falta de formação. Nesse caso, vocês já estão na frente. Tá? Então, o que eu estou pedindo? Para você contar um caso que você conhece, de uma empresa que você conheceu, ou de alguém que você conhece, que quebrou por ser mal administrada, ou uma outra, se você não conhece nenhuma, alguma empresa da internet aí que você vê que foi um caso desses. Tá certo? Quem ainda não mandou, por favor, mande ainda essa noite. Não dá para prorrogar mais que isso, tá bom? Insisto, as notas vão ser publicadas. Vou tentar, professor. Eu vou mandar no seu e-mail. Isso, nesse aqui, ó. Nesse que tá aqui na página, viu, Priscila? Beleza. Esse aí, tá? Tá jóia. Então, então mandem ainda essa noite e amanhã, ou até durante o fim de semana, as notas já vão estar colocadas. Tá certo? Os pontos. Vamos seguir em frente. A questão de equilíbrio financeiro, então, é aquele negócio. A empresa tem que ter recurso de caixa para pagar suas obrigações, e eu insisto nisso, né? Olha, eu tenho dinheiro, olha, daqui a uma semana eu estou pagando. Você não pode isso. Uma empresa séria não faz isso. A empresa séria, ela negocia firmemente preço, condições, mas ela tem que cumprir a obrigação dela. E olha, se bate muito forte, né? Eu trabalho com vendas há muitos anos. Nossa, você tem que negociar ferrado. A empresa pede desconto, pede prazo, pede tudo. Mas o que está negociado, está negociado. Ela tem que pagar. Infelizmente, já tive clientes que atrasaram. Olha que absurdo. Né? Então, a empresa que tem equilíbrio financeiro, né? Ela paga as suas obrigações no momento do vencimento delas. Tá? Então, tem que ter o equilíbrio entre ativos, ou seja, o que eu tenho para receber, né? Então, o dinheiro que tem em caixa, ativo, o que eu tenho de estoques, né? O que eu tenho, uma série de entradas, né, de caixa, que vão entrar dinheiro para a empresa. Então, o equilíbrio entre os ativos e os passivos, que são as obrigações, que a empresa tem que... professor. Pois não, quem está? Fala, Expedito. Desculpa, estou falatório hoje. Não. Todo mundo pode falar, hein? Diana, Eduardo, todo mundo pode participar. Isso aqui, senão a gente morre... Pô, uma sexta-feira, um calor delicioso. Se a gente fizer uma aula monótona, a gente morre. Não é isso? Manda esse pedido. Professor, é que tá uma dúvida aqui, porque uma coisa é você, pessoa física, ter problemas financeiros, mas o que leva uma empresa a, tipo, ter uma baita inadimplência, não pagar os passivos? Porque, eu vou falar o caso que eu listei para o senhor, não sei se o senhor chegou a ver, que eu fiz da VASP. Não consegui ver os trabalhos ainda. Já adiantando, eu fiz da VASP, a antiga aviação brasileira. Sim. E, poxa, quando eu tava fazendo, assim, lá na década de 90, os caras investiram muito. Só que ficou devendo 5 bilhões de reais. O que o chefe da VASP fez? Ele deu uma de lobo de Wall Street, gastou tudo, dinheiro aí com droga e mulher, pro cara ficar com 5 bilhões no banco? Esse caso foi mais complicado. Só para começar, a VASP tinha como um dos principais acionistas o governo do estado de São Paulo. Aí já começa a complicar. Sim, durante esse tempo, ela começou 2 anos, virou estatal, mas no final dos anos 80 foi privatizada. Então, mas aí o que acontece? Uma coisa é você estar com uma empresa que tem o governo como sócio, tá certo? E aí, então, você precisa de dinheiro, o governo sempre arruma. Dinheiro de imposto, ele aumenta imposto, dinheiro do governo sempre arruma, tá certo? E aí o que acontece? Você não faz a empresa ser eficiente. Se eu preciso de dinheiro, se eu preciso pagar salário, eu arrumo dinheiro. Para que eu vou cortar pessoal, fazer uma empresa mais enxuta, mais eficiente? Entendeu? Quando ela deixou de ser estatal, ela ainda tinha uma estrutura muito pesada e ela tinha obrigações de não demitir, também tinha uma série de outras coisas. E aí, de fato, a empresa, ela tinha leasing, note bem, a empresa nunca compra aviões, ela faz leasing, né? Ela aluga os aviões, na verdade.
E aí, quem fazia as garantias desse leasing? O governo do estado. Aí, quando virou uma estatal, os contratos de leasing estavam lá. Então, o que acontece? A empresa não conseguia, era uma empresa muito... Nossa, tinha horror de voar de VASP. Né? E aí, porque era muito mal conservada e tal. E aí, o que acontece? A empresa foi perdendo mercado, gastando muito, e aí ela foi ficando com as dívidas, passando. E aí, meu caro, você falou muito bem. Da mesma maneira que uma empresa, que uma pessoa inadimplente como pessoa física, uma empresa, ela vai enrolando, vai levando, vai embarrigando suas dívidas até uma hora que ela não consegue mais. Ela está sempre esperando que vai ter um socorro do governo, ou ela vai conseguir um grande empréstimo, ou ela vai conseguir um sócio, ou ela vai conseguir abrir o capital. Eram outros tempos, viu, Expedito? Hoje uma empresa não chegaria mais nesse nível de inadimplência, não. Você veja que a dificuldade que as empresas de aviação estão passando, a Avianca mesmo está em recuperação judicial, a Latam está em dificuldades também, e nenhuma delas está nesse nível, tá certo? Por quê? Porque hoje o mercado já não aceita esse tipo de coisa e nem consegue, nem vai fornecer empréstimos ou capital para uma empresa que está sendo mal administrada. Aliás, uma coisa também que tinha muito nessa época, Expedito, não havia muita transparência nos resultados. Tá? Hoje, não existe uma coisa chamada governança. As empresas têm que divulgar, têm que mostrar que são bem administradas. As empresas que têm uma governança de alta qualidade têm muito mais valor no mercado. Tá legal? Não sei se eu expliquei para você, Felipe. Ficou claro? Bom. Professor, Oi? a gente falou um pouco sobre o assunto de inadimplência, correto? As empresas são inadimplentes. Desculpa, professor, desculpa, é que deu bagunça aqui. Tranquilo, Bruno. Fala, Bruno. Não, eu ia demonstrar um exemplo que aconteceu na minha empresa. Isso. A gente verificou que 30% das nossas vidas pagavam as faturas atrasadas. E a gente verificou que existia uma similaridade entre todas essas. Todas essas pessoas pagavam entre o dia 6 e o dia 12, se eu não me engano. Ou seja, com isso a gente concluiu que se talvez a gente mudasse a data de pagamento sugerindo que elas pagassem nessa data, elas seriam adimplentes e não mais inadimplentes. Tudo às vezes pode ser uma questão também de organização. Sim, estratégia, organização, análise de soluções. O que você está pensando, se vocês pensaram aí, é perfeito, é uma análise de solução. Né? Você viu que a grande maioria pagava entre tal e tal, então por que não adaptar essas datas para isso? Né? Perfeito, é isso que a gente tem que fazer, né? Porque não interessa a ninguém, nem ao contratante do seguro, né? Pagar atrasado, quer dizer, a grande maioria, né? Então, tem que se procurar soluções e tem que fazer o quê? Análise, não é só esperar, mas por que será que não pagam? Que caramba, esses caras são do mal. Não tem nada disso. Vamos ver, vamos analisar como que eles estão pagando, por que eles estão pagando diferente. Perfeito, é assim mesmo. Tá? Então, o que é essa adimplência ou não adimplência? Esse equilíbrio. Ou seja, não adianta, né, as entradas de caixa, né, que a gente tem que tomar decisão de maturidade de investimento putz, eu tenho dinheiro em caixa, eu não posso deixar esse dinheiro parado esperando para pagar. Não, eu tenho que investir. Mas tem que investir com maturidade, entender quando eu vou ter meus pagamentos e eu tenho que alinhar investimento e pagamento. É esse equilíbrio que a gente está falando. E note a expressão maturidade. Maturidade não é da empresa. São pessoas, são seres humanos tomando decisões. Porque quando a gente fala de empresa, parece que ela é um ser, né, que é abstrato. E não, são administradores tomando decisões. Tá? E nós sabemos, quem trabalha sabe também, que temos administradores maduros, né? Até alguns muito conservadores demais, e temos administradores que, não, vamos lá, vai dar certo, tal, tudo, mas não necessariamente responsáveis. Não necessariamente controlando caixa, fazendo uma previsão correta de pagamentos, tá certo? Ou investindo em ativos de não circulante, ativos que vão se pagar em mais de 12 meses usando dinheiro de curto prazo. Não pode, tá certo? Dinheiro caro. Então,
a decisão entre as entradas de caixa deve coincidir com as de saída de caixa. Se não tem, eu vou precisar de algum financiamento, de algum tipo de dinheiro. Lembrando, essas decisões, essas fontes de financiamento nem sempre é dinheiro. Tempo ajuda nesse financiamento. Então, o que acontece? Putz, eu precisava pagar o meu cliente, normalmente eu compro com ele para pagamento em 15 dias. Mas só que esse mês a empresa está apertada, a pandemia, a tal altura, eu ligo para o meu fornecedor e falo, cara, preciso da sua ajuda, eu preciso continuar comprando de você, só que eu preciso pagar em 30 dias, eu ia pagar em 45 dias. Mudou? Eu consegui algum dinheiro? Não. Mas o meu fornecedor está me dando prazo. Ou seja, eu tenho tempo para pagar, ou seja, me ajuda em fluxo de caixa. Equivale a dinheiro, no fim, tá? Então, sempre lembrando, sempre há risco associado a uma decisão financeira. Então, o que acontece? Não, eu não vou colocar dinheiro no mercado financeiro, porque daí eu vou colocar o dinheiro do caixa para render, porque daí é mais seguro. Espera aí, mas existe o risco de que você não está conseguindo a rentabilidade que o seu acionista está querendo. Existe esse risco. Mesmo quando você não faz algo arriscado, entre aspas, você também não está trazendo o benefício. Risco, normalmente, ele é bem remunerado. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais arriscado uma aplicação, mais você ganha dinheiro. Então, você tem que tomar muito cuidado. Toda vez que você vê uma aplicação que fala assim, que dá muito dinheiro, cuidado, veja com calma. Tá? Quem já viu o esquema das pirâmides financeiras, parece uma coisa que todo mundo vai se dar bem, mas uma hora isso morre. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, imagina, todo mundo fala, pirâmide. O que é pirâmide? Né? Você junta um grupo de gente e aí junta um dinheiro para pagar o anterior, mas só que você precisa colocar mais gente embaixo para colocar. Previdência, é isso, não é o nome? Não. Renaudet. Previdência é uma coisa muito séria e muito regulamentada no Brasil, principalmente. O que foi? Quem falou aí? Não, pirâmide... Eu falei o esquema da Renaudet. Eu não sei dizer, mas eu sei que, por exemplo, tem empresas que dizem que trabalham com esse esquema. A Herbalife, eu estava lendo sobre isso. Tá? Mas, de qualquer forma, toda vez... O conselho não é específico. O conselho é maior. Vocês vão ser administradores daqui a poucos meses. Cuidado. Não existe lanche, não existe almoço grátis. Não existe retorno absurdo que não... Tá? Senão todo mundo fazia. Olha, o investimento ganha 25% ao mês. Quem não gostaria? Se os outros não entram também, por que será? Sempre vejam. Ninguém está falando, não falando para vocês não fazerem as coisas que vocês acreditam. Façam, mas façam com a sua cabeça, não pela dos outros. Não, é uma boa tal. Não. Analise, veja com calma. E se for para falar sim, é porque você pensou e aceitou. Se é não, é porque você pensou e aceitou, não porque alguém falou. Tá? Imprensa, tal, tudo são fontes de informação, mas o filtro é a nossa cabeça. Porque também, quando dá errado, é a nossa cabeça também que fica na forca. Tá bom? Desculpa, às vezes eu gosto de falar essas coisas. Né? Acho que é importante vocês verem isso. Eu lembro do meu pai falar sempre isso. Meu pai tinha uma pequena empresa há um tempo atrás. Ele falava, filho, quando você precisar de dinheiro, você não vai ter, o banco não vai te dar, porque quando você precisa de dinheiro, é quando você não está bem. E se você mostrar as suas demonstrações financeiras quando você está bem, então o que acontece? Sempre tenha linhas de crédito disponíveis. Para quê? Para que você não chegue numa situação muito ruim. Uma linha de crédito de bom preço, para você ir usando devagar. Nunca espere a coisa ficar a água no nariz ali, né? A gente estava falando, que nem o Expedito estava falando da VASP, uma empresa que chega a dever 5 bilhões. É isso. Mas aí o que acontece? Esse tipo de dívida, isso aí é típico de quem está querendo ajuda do governo, ou fala assim, não, já que era meu sócio, alguma responsabilidade vai ter. Tá certo? Sempre, então, tem risco. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Se você é gestor financeiro, muito cuidado. Risco econômico. Risco econômico é o risco de operação. Olha lá, de novo aí, Bruno. Risco da operação ou o risco do negócio. Esse risco é inerente à atividade que a empresa tem, a característica do mercado que ela atua, né?
Então, aqui entra, né? A minha empresa é da área, sei lá, de seguros, como o Bruno estava falando. Seguros. Seguros parece ser uma empresa, é uma época tranquila, é um mercado tranquilo, tal, tudo mais. A verdade é, por exemplo, quando chega a pandemia, uma situação dessas, pessoas que não têm muito dinheiro, infelizmente, ela para de pagar, né? E aí é muito ruim, porque ela perde uma coisa que dá segurança para ela, né? É uma situação. Características de mercado. Sazonalidade é uma delas, está falando aí, sazonalidade, né? Quem trabalha com mercado com sazonalidade tem que tomar cuidado. Ou então você vai ter que criar opções. O mercado de sorvete, por exemplo, é um mercado que é típico, que a gente fala de sazonalidade, ele se vira. Ele não fica quieto, não. Ele bomba no verão. Quem não adora sorvete? Putz, é maravilhoso. Eu adoro sorvete, tá certo? E mais, é a época que sai muito sorvete de fruta, tal. E para o inverno, o que acontece? Eles criam os sorvetes de tipo sobremesa, né? Então, o que acontece? Quem não gosta de qualquer, independente se é frio ou calor, ao fim de uma refeição, ter uma sobremesa de sorvete, por exemplo. Então, aí é outra visão, entendeu? Então, já não é o sorvete para matar a sede ou diminuir o calor. Isso você pode comer a qualquer momento. As empresas têm que criar opções. Tem que criar opções quando tem sazonalidade, né? Disponibilidade de matéria-prima. Estamos falando agora mesmo do morango, né, né, Priscila? Morango tem sazonalidade também, disponibilidade de matéria-prima. Note bem, se falta para a gente na feira, a empresa de geleia também não tem morango o ano todo. Então, o que acontece? Ela tem que estar planejando quando vai ter morango para fazer bastante geleia e ter estoque. Porque senão ela não vai ter lá na frente. Matéria-prima também, a gente fica ouvindo muito falar, não, a China compra muita, né, nosso maior parceiro comercial, ela compra muito ferro do Brasil, né, minério de ferro. Por quê? Porque ela tem uma indústria siderúrgica enorme, a produção de aço da China é enorme, e ela não pode correr o risco de não ter minério de ferro. Porque se ela for comprar na emergência, ela vai pagar muito mais caro. Lembra aquela história que a gente estava falando do arroz? Ah, está começando a faltar, então o preço sobe. Então, o que acontece? A China faz contratos constantes. Ela já está comprando minério de ferro que vai ser produzido daqui a 5 anos. É assim, trabalha com o mercado futuro mesmo. Tá? Para quê? Para garantir a disponibilidade de matéria-prima. Tá? Entre vários casos. Então, o que acontece? Quem trabalha na parte de tecidos, né, sabe que tem que se programar, porque senão não vai ter matéria-prima para fazer, não vai ter tecido, não vai ter algodão para fazer tecido. Então, o que acontece? Você tem que se programar. Disponibilidade de matéria-prima é uma questão importante. E aí tem aqueles lances de quando tem quebra de safra, esse tipo de coisa. Tecnologias. Puxa vida, que tecnologias tem a ver com o risco operacional? Nós acabamos de ver, naquele caso da Carolina lá, que ela comprou uma máquina que logo de cara trouxe um benefício de 80 mil. E a máquina custou 40. Ou seja, essa máquina tinha uma tecnologia melhor que a outra, que gerava 30, tá certo? Ela gera 80. Ou seja, tem muitas vezes que você vai comprar uma nova tecnologia, uma nova máquina, ou você vai simplesmente mudar a forma de fazer a sua operação por causa de uma tecnologia que vai trazer eficácia e eficiência. Pessoas que estão saindo da faculdade de administração têm que saber claramente o que é eficácia e eficiência. Acho que eu já falei com vocês, mas isso nunca é demais, né? Vamos conversar com alguém. Vamos conversar com a Anaísa. Anaísa, você está bem? Anaísa está aí? Não, tá aí. Então vamos conversar com a Diana. Diana, você está aí? Ô, Anaísa, você apareceu. Oi, Anaísa, você está aí? Tá escutando? Estou. Beleza. Anaísa, vamos lembrar. Eficácia e eficiência. Como que a gente faz a diferença? Você está com dor de cabeça. Você toma um remédio. Que remédio você toma para dor de cabeça, Anaísa? Dipirona. Dipirona, isso. Beleza. Toma dipirona e passa logo a dor de cabeça? Demora uns 20 minutos. Então, eficácia, o que acontece? É alcançar o resultado esperado. O resultado que você esperou quando tomou o remédio era que
fosse mais rápido. Não é isso? Demora uns 20 minutos. Então, é eficaz, para a dor de cabeça, mas não é tão rápido. Não é isso? Agora, ele te dá algum efeito colateral, a dipirona? Sono. Sono, para mim também. Eu não posso tomar Novalgina, porque eu fico muito mole. Tá certo? Então, o que acontece? Ele resolve a dor de cabeça, mas ela me traz uns outros problemas. Ela não é tão... não faz da melhor forma possível. Então, o que acontece? Eu diria que a dipirona, ela podia ser mais eficaz, mas ela também não é muito eficiente, porque ela traz coisas que não... Podia ser mais... né? Podia ser melhor. Na área de administração, o que é ser eficaz e ser eficiente? Então, uma empresa eficaz é uma empresa que dá lucro. Ela planejava dar, sei lá, 20 bilhões de lucro no ano passado e ela deu 21 bilhões, por volta disso. Ela foi eficaz, ela alcançou o resultado planejado. Aí o que acontece? Uma empresa que ela é eficiente, ela não dá só o lucro de 20, 21 bilhões que estava planejado. Ela dá 20 bilhões, mas ela gastou menos com matéria-prima, ela gastou menos com energia, ela gerou menos acidentes de trabalho, tá certo? Ela melhorou a qualidade de vida dos seus funcionários, ela melhorou o seu valor estratégico, o seu valor de mercado. Isso é ser eficiente, ou seja, alcançar o planejado, mas de uma forma que foi melhor do que planejado, usando melhor os recursos. Tá legal? Me acompanharam, gente? Professor? Oi? Se não me engano, quando a gente estudou isso, o conceito de eficiente estava relacionado à velocidade e economia. E o conceito de eficaz estava relacionado à qualidade. Se não me engano, tinha alguma relação sobre isso também. Você pode criar casos, né, que eu estava dando exemplos, onde realmente um negócio eficiente, eu produzi, ele é eficaz, ou seja, eu produzi o produto conforme foi planejado, né, com a qualidade, sei lá, mas eu produzi de forma mais rápida, eu produzi gastando menos energia. Tudo bem, dá para seguir por essa linha, tá? Mas sempre procura ser eficaz. Fez o que estava planejado. E o que acontece? O eficiente fez o que estava planejado, ou até mais, mas fazendo de uma melhor forma, usando melhor os recursos. E aí, é claro, aí você vai jogar com os recursos. Alguns vai ser produzir mais rápido, mas, por outro lado, uma empresa eficiente também, ela produz melhor, ela produz com menos riscos, gastando menos energia. Aí são vários aspectos que a gente pode trabalhar. Beleza? Pessoal, risco econômico, concorrência. Concorrência, existem vários casos clássicos, mas vamos lembrar, antes de tudo, que nós estamos vivendo um mundo globalizado. Nós estamos discutindo o arroz, que está né, que tá mais caro na panela da gente aí, né? A Priscila estava falando tomate, o arroz, caramba, afeta o nosso dia a dia. Mas nós estamos discutindo que esse arroz pode ter ido para a China. Caramba! Né? Como é que pode? O mundo é assim agora. Seu concorrente não precisa estar aqui. Seu concorrente pode estar na China, pode estar em outro país. E eu mesmo, ele pode ser de outra área. Professor, mas como um concorrente pode ser de outra área? Simples. Com a pandemia, a gente reviu, por exemplo, vários valores. E aí vamos combinar que o Wagner, na verdade, ele tem dinheiro guardado. Ele tem uns 20 mil reais guardado, né, Wagner? Parabéns, cara, conseguiu juntar. Se eu tivesse, viu? Mas vamos lá, eu acredito em você. Por isso que eu estou falando isso. E o que acontece? O Wagner estava pensando em comprar um carro. Porque, né, a condução, carro, né? Mas aí o que acontece? Com a pandemia, as pessoas analisaram e aquele mesmos 20 mil reais, e aí a gente chama isso de concorrência do dinheiro. São vários segmentos disputando o mesmo dinheiro. Aí, então, o dinheiro da economia do Wagner vai ser usado. Ele mudou. Para que eu vou comprar um carro? Tem Uber, carro de condução rápida, barata. Para que eu vou ficar gastando? Eu vou gastar 20 mil reais quando der numa viagem. Eu quero viagem porque, olha, eu vi que
a gente tem a vida, a gente tem que viver a vida. Então, o que acontece? O Wagner, ele estava com um plano de entrar no mercado que interessava a área automobilística, e, na verdade, agora, com essa revisão, ele pode estar entrando com o mesmo dinheiro, usando para uma viagem, por exemplo, para fazer um curso de inglês no exterior. Não, Pois é, então, você veja que coisa interessante. A concorrência, né? Sim, ela pode ser setorial, mas ela pode ser também sobre o dinheiro. Aí existem várias formas, no marketing a gente discute muito isso, modelos de concorrência, tá? Mas mesmo que seja do mesmo setor, tá? Não está muito complexo, né? Se eu não acho aqui, eu vou comprar em outro país. Hoje, a pessoa física compra um produto no país porque é mais barato. Vai demorar? Ai. Tem risco de nem chegar? Tem. A gente acabou de dizer que tudo tem risco, não é isso? Tudo tem risco. As empresas sabem disso. Então, o que acontece? Para que eu vou ficar comprando do tal produto no Brasil? Eu ouvi falar que eu posso comprar no Paraguai mais barato, eu posso comprar em outro país. Tudo bem, pode ser mais barato. Tem o risco de transporte, tem o risco de roubo, tem risco da questão da alfândega. Trabalhar com coisa de importação é muito complicado, tá? Mas por que não? Se o meu concorrente lá fora está fazendo isso, ou mesmo meu concorrente no Brasil. Tá certo? Qualidade? Professor, diga. Aquele negócio com relação à concorrência. Por exemplo, é um exemplo que a gente já viu no decorrer do curso. Por que a Boticário e a Cacau Show são concorrentes diretos de mercado? Porque, assim, principalmente Dia das Mães, mas em especial Dia dos Namorados, são os lugares onde é que tem mais procura de presente. Exato. E uma é da perfumaria e outra do ramo alimentício. Mas são concorrentes nessa área. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece? No Dia dos Namorados, eles são concorrentes diretos, porque eles estão querendo seu dinheiro. Não é isso? Tá certinho, tá certinho. É bem por aí. É bem essa ideia da concorrência pelo dinheiro. Você veja que eles não estão concorrendo no mercado de chocolate ou no mercado de perfume. Eles estão concorrendo pelo dinheiro da data específica. Não sei se contei para vocês, mas, por exemplo, na área de celular, o Dia das Mães, tá? O Dia das Mães é considerado, às vezes, é uma venda maior que a do Natal, que é um presente que todo mundo gosta de ganhar. Mas Dia das Mães é ferrado para esse segmento. Então, eles tomam muito cuidado, aliás, com isso. Então, sim, concorrência é muito interessante isso. Diga, Wagner. Esse exemplo é bacana. Esse exemplo da Boticária da Cacau Show é bacana. Professor, só para comunicar, a Paloma disse que a internet dela caiu e não está conseguindo voltar. A Paloma. Ah, tá. Ela não está conseguindo voltar? Que pena. Que pena. Tá bom. Hoje a internet está terrível. Aliás, eu já chamei o técnico. Por um acaso, nem tá. Ontem, na aula de quarta-feira, caiu 2 vezes. E aí eu já chamei o técnico, vai vir amanhã, mas hoje até que está razoável aqui, a minha, pelo menos com vocês aí, não caiu ainda. Aí, pessoal, uma questão também de risco econômico é a qualidade do produto. Então, o que acontece? Eu faço um produto que é considerado de muito boa qualidade. Só que pode vir um concorrente, quem estava falando, que comprou uma tecnologia, olha lá, tudo que a gente está vendo, né? Comprou uma tecnologia ou conseguiu uma matéria-prima e fez produtos de melhor qualidade. A gente estava vendo aí há um tempo atrás que tinha os produtos que tinham a gordura, né, que era uma gordura que fazia mal, fugiu o nome agora, né? E aí várias empresas, como é que era o nome da gordura? Gordura trans? Isso, trans. É que hoje o trans se usa para outras coisas. Mas gordura trans. É verdade. Rapaz. Não. Ô, professor. Oi. O que a gente mais viu foi empresa fechando, né? Agora, não sei se foi má administração ou foi a economia que fechou também, né? Porque teve empresa que ainda conseguiu se manter no mercado, né? E aí, o que acontece, Priscilinha? Matou a pau na sua observação, matou a pau. Então, o que acontece? Essa maturidade de administração financeira,
é que fez a diferença para as empresas, Priscila. Está perfeito o que você falou. Empresas que tiveram maturidade, que souberam cuidar do seu caixa, que souberam fazer caixa. O que quer dizer fazer caixa? Eu vou tirar das aplicações, porque, olha, está complicando lá fora, estou vendo que essa pandemia, eu vou tirar os dinheiros das aplicações e deixar dinheiro aqui. Para quê? Porque a empresa vai precisar de dinheiro. E eu vi empresas pequenininhas, coisa Bradesco, Itaú, Grupo Pão de Açúcar, que fizeram esse tipo de coisa. Eles venderam, né? Tiraram dinheiro de aplicações e deixaram lá para quê? Se a empresa precisa de caixa, eu tenho. É maturidade isso, é deixar de ganhar dinheiro no mercado financeiro, que continua dando dinheiro. Tá, Priscila? E pequenas empresas agiram assim. A empresa que está caixa, tá bem. Agora, é claro que também tem a questão do segmento, né? Então, a gente viu que o agronegócio ficou bem, o setor dos supermercados ficou bem, logística, mas setores como restaurantes e tal tiveram que se virar. Mas, mesmo assim, muitos não fecharam, né? Você está certíssimo. Excelente sua observação, tá? Verdade. Muito obrigado. Sim, tá? Então, pessoal, a utilização de matérias-primas diferentes, a gente está falando da gordura trans, teve gente que começou a falar, nosso produto não tem gordura trans. No começo era uma diferença, agora hoje todas não tem mais, até porque é proibido, né? Então, a qualidade do produto, pelo menos por um momento, eu posso ser diferenciado do meu concorrente, né? E aí, eu não estou o meu concorrente pode ter um produto melhor e eu não ter qualidade. E aí eu tenho que baixar meu preço, o meu risco econômico. Entenderam o risco econômico, pessoal? Sim. Sim. Inerente à atividade da empresa. Beleza? Muito bem. Por quê? Porque agora nós vamos falar do risco financeiro. O risco financeiro, ele não está voltado à atividade da empresa em si, mas sim à capacidade, né, decisões de financiamento. Capacidade de honrar os compromissos assumidos, ou seja, de honrar o passivo, né? Então, toda organização precisa se manter saudável quanto ao aspecto de assumir os compromissos financeiros. A Priscila já falou tudo, que precisa ter gestão, precisa ter responsabilidade. Então, o que acontece? Você não corre o risco de não conseguir saldar seus compromissos, depois vir comprometer a permanência da empresa, porque ela se torna inviável, né? Vários fatores podem contribuir para o risco financeiro da empresa. Programação de pagamento mal feita. Então, o que acontece? Eu vou fazer meu produto, eu compro matéria-prima. Beleza, nós estamos em setembro, né? Então, eu estou comprando matéria-prima, estou comprando frutas para fazer sorvete para o verão. Ah, não, eu estou acreditando que o verão vai bombar, o pessoal vai para a praia, vai vender, tal, tudo. Beleza. Só que daí eu vou ter que estocar, eu preciso ter, então, dinheiro para pagar esses caras antes. Ou eu tenho caixa, ou eu tenho que pedir para pagar quando eu começar a receber. Em dezembro, janeiro. Hoje o programa já está vendendo, já está começando a aquecer. Então, o que acontece? Às vezes eu faço uma compra de matéria-prima ou faço uma compra para pagar em um período de tempo, sendo que o retorno sobre essa matéria-prima, o retorno sobre isso aí, vai ser num momento mais para frente, maior. Ou seja, eu estou fazendo uma programação de pagamento errada. Eu não vou ter, ou tem que ter caixa, né, que aí eu vou precisar de financiamento, ou eu tenho que programar o pagamento, né, junto com o meu recebimento, ou muito próximo, para fazer o que a gente chama de desencaixe na hora correta. Então, a programação de pagamento errado ou programação de recebimento mal feito. Gente, o que tem de empresa que faz programação de recebimento mal feito? E vamos entender. O que acontece? Ah, não, olha, eu estou vendendo tudo, eu vendi R$200 mil há 30 dias de pagamento. Então, daqui a 30 dias eu recebo R$200 mil. Então, tá tranquilo, meu caixa vai estar em ordem. Pessoal, ninguém paga. Não é todo mundo que paga. Você pode até ter sorte, mas você tem que considerar que a programação de pagamento é assim, olha, 70% de certeza. Então, 140 mil eu tenho certeza que é. Tá certo? Então, programação, atraso na entrada de recursos, então, por falta de pagamento, aliás, a programação de pagamento errada, eu programei de pagar
em 30 dias, quando eu devia ter pedido mais tempo, porque vai demorar para ter entrada, e recebimento mal feito. Eu estou esperando receber do cliente A, B e C e não vem a grana. E você tem que programar isso corretamente. Como que você vai programar corretamente isso? Primeiro, mantendo contato com o seu cliente. O pagamento vai sair? Está em ordem? Tá tudo. Mesmo assim, vai dar porcaria, para não falar outra coisa. Tá? O maior problema entre empresas que quebram, ali que nem a Priscila estava falando, é isso. Programação de pagamento errado e programação de recebimento errado. A qual você tem clientes que não pagam direito. E aí você vai precisar de grana. Ou, no mínimo, para pagar suas despesas. Uma necessidade de gasto inesperada. Olha aí, teve a pandemia, um monte de gente teve que tentou manter, pelo menos, ou manteve funcionários com a empresa fechada. E aí, é um gasto inesperado, porque não está entrando dinheiro. Entre outros tipos, tá? Atraso na entrada de recursos. Por quê? Por atraso de pagamento por parte de clientes. Então, o que acontece? Eu vendi para a empresa Abobrinha Technologies, sei lá. E eu nunca ouvi. Eu acreditei, o cara parece ser bacana. Não tem que acreditar em ninguém, gente. O administrador financeiro tem que ver as demonstrações financeiras. O que acontece? Muitas vezes você tem atraso de pagamento para o cliente. Muitas vezes também o cliente é bom e atrasa. Acontece. Por isso se chama risco. Se não tivesse risco, todo mundo ficava aí no mercado, ninguém quebrava. Também ninguém ganhava dinheiro. Tá certo? Empresas com alto nível de endividamento apresentam maior risco financeiro, é verdade. Mas, por outro lado, elas podem estar investindo mais e vão ter um retorno maior. Não cria pré-conceitos, tá? Alto nível de endividamento nem sempre é um problema, mas tem que ser feito com responsabilidade. Uma empresa de baixo nível de endividamento, beleza, ela tem menos risco? Tem, mas também, de repente, não tem rentabilidade. Beleza? Entender a diferença entre risco financeiro e risco econômico? Risco econômico é da atividade. Risco financeiro é a questão de entrada e saída, de pagamentos e recebimentos. Basicamente é isso. E aí, investimento de dinheiro que se tenha disponível e como captar da melhor forma dinheiro quando precisa. Então, uma decisão importante, não é uma decisão fácil e é uma decisão dinâmica. Você não precisa falar, não, eu sempre vou correr. Não. Estou vendo o mercado financeiro aí, o mercado com a pandemia, esse ano está complicado, eu vou ficar quietinho, eu vou diminuir o risco. Não, a economia está crescendo, vamos começar a investir de novo e vamos em frente porque vai ficar melhor. Tudo bem. São riscos. Empresa de alto nível de investimento, alto risco, melhor não tomar cuidado com isso, tá bom? Então, os riscos não são tratados de forma independente, né? Então, o que acontece? Uma decisão financeira tende a afetar uma operacional financeira e aí vai. Então, você tem que entender a dinâmica, você tem que procurar entender de uma forma geral a empresa, o seu mercado, o momento da economia. Se fosse fácil, todo mundo fazia, gente. Tá? É muito, muito delicado. Tá? Então, o que acontece? Como que você vai fazer o diagnóstico financeiro de uma empresa? Tá? E aí, vamos pensar que você é o cara que trabalha num banco e precisa fornecer crédito. Uma empresa está pedindo crédito. Como que você vai fazer a análise disso? Tá certo? Ou você vai investir numa empresa, você tem dinheiro. Os 20 mil reais aí do meu amigo Wagner, ele pode investir numa empresa. Lembra que a gente falou? Quem investiu no Magazine Luiza há 10 anos atrás ganha só 1.000 e lá vai pedrada por cento. Até muito mais, até me falaram. Tá? Não ia mal. Imagina os 20 mil reais do Wagner investido a 1.000% em 10 anos. Ele não ia comprar um carro, ele ia comprar uma casa. Não é? Então, um pouco mais. Oi? Um pouco mais também, né? Cara, mas não é para isso que se toma decisões? Para tentar fazer a melhor coisa possível.
Diagnóstico financeiro, então, é a análise do desempenho de uma empresa, da sua situação econômico-financeira, ou seja, como está o segmento dela e como que ela está em termos de pagamento e recebimento. Econômico-financeiro. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá conversar com os caras. E aí, mano, como é que tá? Tá beleza, tá bombando. Você vai fazer isso? E vai emprestar para eles dinheiro? Não. Você vai fazer com base nas demonstrações financeiras. A gente falava disso. O Bruno perguntou, professor, não é no tempo? É no tempo, porque demonstrações financeiras são referentes a um período de tempo. Tá? E aí, então, esse diagnóstico das demonstrações financeiras, ele atende a objetivos internos da empresa e também a subsídios para decisões externas da empresa. Então, atender objetivos internos, né, do ponto de vista interno, vai mostrar o retorno que eu estou tendo dos investimentos da minha empresa. A minha empresa está indo bem, ou está indo mal, está gerando o resultado que a gente esperava, acima do que eu esperava ou não. Note bem, gerar lucro não quer dizer que a empresa vai bem, tá? Preste atenção nisso. Gerar lucro não quer dizer que a empresa está indo bem. A empresa que vai bem, ela gera lucro consistentemente, ela tem suas despesas controladas, ela tem um custo de operação controlado. Nós vamos ver isso com muita calma, tá? Mas, então, essas demonstrações financeiras, que são as demonstrações contábeis, né? Que todo mundo fez contabilidade aí nessa turma, né? Alguém falando. Eu estou no primeiro semestre de contabilidade. Ah, eu beleza. já fiz contabilidade e migrei para DM. Perfeito, tá joia. Naísa, você faz contábeis? Sim. Uhum. Beleza. Então, obrigado, Naísa. Então, o que acontece? Todo mundo, mais ou menos, já está entendendo aqui que essa demonstração financeira é uma demonstração contábil, onde a gente vai ver a situação da empresa. Entre outras coisas, a gente vai ver isso com detalhes. Vocês vão ficar muito bons nisso. Mano, vocês vão ler balanço de empresa para se divertir. Tá? Então, avaliar retornos e impactos das decisões financeiras. Então, o que acontece? Evidente que as empresas que tiraram dinheiro das aplicações para manter o caixa da empresa perderam dinheiro na aplicação. Mas, por outro lado, a empresa conseguiu passar nesse momento dificílimo. Ou seja, perdeu, teve impacto de não ganhar os juros, poderia ganhar, por exemplo, mas garantiu um retorno de que a empresa está funcionando, está operando e que agora que a economia tende a voltar, está bem. Vocês entenderam? Olha, tudo tem impacto, tem retorno, tá? E para subsidiar a gestão, para definir, porque a gestão da empresa tem que definir como que está indo. Ah, nós estamos indo bem, nós estamos fazendo uma boa gestão ou não. Então, nós temos que definir estratégia, avaliar se a estratégia anterior foi positiva ou não, tá certo? Então, essa é a visão das demonstrações contábeis que você vai olhar para ver o resultado da empresa, tá? Do ponto de vista interno. No externo, tá certo? Todas as empresas, tem uma expressão, né? Permite que todos que tenham algum interesse na empresa, que a gente chama de stakeholders, tomem decisões. Todo mundo tem claro esse conceito de stakeholder? Bruno Santos, cadê você? Estou aqui, professor. E aí, stakeholder, tá tranquilo? Tá em casa? Sim, stakeholders são todas as partes que estão envolvidas diretamente com o negócio da empresa, seja fornecedores, clientes, investidores. Perfeito, só me permita complementar. Tem interesse direto e indireto na empresa. Então, o que acontece? Você falou fornecedores, clientes, os empregados, né? Então, são pessoas que têm interesse direto na empresa, os acionistas, tá certo? Mas imagina o seguinte, que os vizinhos de uma empresa, no local de uma empresa, também são stakeholders. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que faz um baita barulhão, ou que gera poluição, ou que a atividade dela gera distúrbios no meu bairro. Então, por exemplo, só para dar... é fácil falar de fábrica, tal, tudo, mas eu vou te falar, uma moça que trabalhou comigo, ela tinha um galpão ali perto que era depósito de material, e aí virou o local
de uma empresa que faz instalação de TV a cabo, de internet e tal. E aí, o que acontece? Quando ocuparam o lugar, acharam que era bom, né? Olha, mas só que no fim, o que acontece? O pessoal que trabalha com isso chega muito cedo, param os carros ali, né? Tudo carro alugado, param o carro ali e vão pegando material mas, por outro lado, também trabalham à noite porque precisa de atendimentos de emergência, tal, tudo. E aí a vida dessa vizinhança ficou um inferno. E o que acontece? Ela tem interesse direto nessa empresa? Não, mas ela é afetada por essa empresa, pelo barulho que eles faziam, por exemplo. Mas, nesse caso de resultado diagnóstico financeiro, aí nós estamos falando mais na sua linha, viu, Bruno? Na sua linha mesmo, né? De gente que tem interesse, de alguma forma, financeira com a empresa. Então, esse diagnóstico externo envolve bancos, né? Envolve os acionistas, envolve empresas de seguro, envolve empresas que querem se tornar fornecedores, querem vender para essa empresa e aí querem saber se essa empresa é adimplente ou não é. Né? O diagnóstico financeiro, então, vai avaliar o quê? A capacidade da empresa gerar resultado, de forma a remunerar os investidores, porque, você ficou sócio para ganhar dinheiro. E é justo, lembrem disso. Lucro é justo. Tá? E vai ter momento que você vai especular um pouco mais, um pouco menos, sim. E aí o mercado regula. Na minha opinião, o mercado regula. Tá? Esse negócio de abre do arroz, né? Abre a importação. Isso é fria. Isso é fria. Tá? Por quê? Porque aí o produtor vai falar: para que eu vou produzir arroz? Vou produzir outra coisa. Eles vão importar sem impostos da Tailândia, de não sei de onde. E aí o que acontece? O nosso arroz é diferente do arroz da Tailândia. O arroz da Tailândia é um arroz de comida oriental. Quem gosta de comida japonesa sabe que é um outro tipo de arroz. Então, remunerar os investidores, e é justo isso, a rentabilidade está ligada ao fator econômico, ou seja, a operação tem que gerar lucro para quem investiu nessa empresa. Ter capacidade de honrar seus compromissos. Sim, pagar os seus passivos de forma correta, na data correta. E eficiência que a empresa vai administrar suas atividades operacionais. Ou seja, não adianta produzir, né? Não adianta só pagar, mas ela tem que fazer isso de forma, da melhor forma possível. Sua operação tem que gastar menos energia, gastar menos dinheiro, tem que ser segura para o funcionário. Isso faz parte de uma empresa que administra a sua operação corretamente. Beleza, gente boa? Então, a análise econômica, né? A gente falou que é econômico-financeira, né? A análise econômica vai avaliar como a empresa aplica recursos, se é de forma eficiente, faz um bom recurso financeiro. Porque como a gente fala assim, aqui, recursos financeiros que foram confiados pelos seus proprietários e credores. Sim, os sócios é como se eles fossem um banco, eles deram dinheiro para a empresa, estão confiando que a empresa vai dar resultado. Bacana. Né? E os credores também. Quando algum indicador relaciona lucro, né, com o ativo, tem que investir esse dinheiro. Então, para gerar o quê? Para gerar um resultado financeiro melhor. Né? Então, aqui no fim, está aqui dizendo que eu já tinha comentado, o fato de simplesmente a empresa gerar lucro, e aqui está falando de lucro líquido, ou seja, depois de pagar impostos, de pagar operação, não necessariamente reflete o que o resultado foi ou não condizente. Tá certo? Por quê? Tem que analisar o mercado, como foi o resultado das outras empresas do segmento, tem que analisar que foi o resultado da operação dessa empresa, tá? Então, essa análise econômica, a gente vai saber ela bem a fundo, é bacana. Aí, análise financeira, o equilíbrio financeiro, de novo, professor, de novo. É fundamental que vocês estejam claros na cabeça de vocês que a empresa tem que estar cuidando do financeiro o tempo todo. Ela tem que saber quanto ela tem de dinheiro, quanto ela tem dos seus passivos, quando que ela vai pagar corretamente no vencimento, para ter credibilidade, para ter nome no mercado. Que a empresa que, quando começa a ficar atrasando, é rápido, viu? O mercado já fica saindo ali, tal lugar. Eu me lembro disso que a gente vê. Tal lugar só paga no cartório. Imagina, no cartório. Era muito normal. Tal lugar só paga quando quer.
O que acontece? As empresas, ninguém mais quer fornecer para ela. A empresa acaba morrendo. Tá? Cuidado. Então, o equilíbrio financeiro é fundamental. E da mesma maneira, se você tem dinheiro sobrando, você tem que aplicar corretamente, mas sempre com responsabilidade, para ver quando que você vai precisar ter dinheiro em caixa. Tá certo? Então, não é uma boa prática financiar ativos que a gente chama aqui de ilíquidos, não circulantes, ou seja, ativos que, assim, vai demorar para eu ver retorno deles. Então, ativos que o retorno vai ser ou para mais de 12 meses, que já é um não circulante, por exemplo, imóveis. Já repararam que isso era muito normal. Antigamente as empresas adoravam falar assim, olha, nossa empresa tem sede própria. Pô, isso é bacana. Isso é bacana, ter sede própria é bacana para você... É bacana para você... Desculpa, pelo celular aqui, tem que estar no Vibra e o professor esqueceu. Ó, professor, vendo o filme do Clint Eastwood. Esse filme é maravilhoso, meu amigo. Esse filme é maravilhoso. Eu vi. Esse filme também era esse aí. Esse é um dos melhores filme aí, Direção Sem Conflito é bom. É maravilhoso. Muito bem, mas voltando, desculpem. Então, o que acontece? Ativos não circulantes, ou seja, vou ter retorno só depois de 12 meses, para lá. Imóveis, eu estava falando da empresa que tem sede própria. Cara, para que eu quero uma empresa com sede própria? Né? Por quê? Porque ela ajuda a ser garantia de um empréstimo. Nem sempre. Por quê? Porque se ele não pagou e eu vou precisar vender o imóvel, cara, até eu vender o imóvel, putz, já foi tempo. Tá? Então, você repara que hoje as empresas preferem alugar. Aluga galpão, aluga escritório. E agora nem isso, né? Com o home office. Tem muita empresa que está revendo. A Uzi Minas, hoje eu estava olhando, a Uzi Minas, ela é a segunda maior empresa de aço do Brasil, a Uzi Minas, vai vender a sede dela. Tá? Para quê? Para gerar dinheiro, gente. Para que eu vou fazer isso? Eu já vi que o home office funciona, ou que uma boa parte do meu pessoal pode trabalhar em home office. Para que eu vou querer um prédio? Eu vou investir em siderúrgica, a Uzi Minas. Vou investir em coisa que dá dinheiro, vai me dar lucro operacional. Imóvel, ativo que não me gera liquidez rápida, né? Por isso que a gente chama de ilíquidos, tá? Você não pode usar dinheiro de curto prazo. Aqui está falando, não é uma boa prática financiar ativos ilíquidos, ou seja, que não geram liquidez rapidamente, tá certo? Com recursos do curto prazo. O que é recurso do curto prazo? Você precisa de dinheiro para o capital de giro, para pagar uma folha de pagamento, enrolou, pandemia, tal, tudo. É justo. Só que você vai ver que é um dinheiro caro. Eu estava vendo ontem, o juros da Caixa Econômica Federal estava em 1,5% ao mês. É muito ou é pouco? Para ativo fixo. Tá? Professor, não entendi a pergunta. Repete, por favor. Capital de giro, 1,5% ao mês. É alto ou baixo? 1,5%? Ao mês. Ao mês? Dependendo, eu acho que pode ser bom. Depende do seu resultado. Para quem está negativo, Brunão, exato. O que acontece? Você tem que estar pensando que você tem que usar esse dinheiro para gerar algo que vai gerar mais do que 1,5% ao mês. Mas, se você olhar, se você pegar esse dinheiro de capital de giro para um empréstimo para pagar em um ano, tá? Ele acaba gerando 20% em cima disso. E aí, agora, 20% em um ano, aí é dinheiro, mano. Então, o que acontece? Se é para gerar uma dívida de curto prazo, usa para coisa de curto prazo. Para mais de 12 meses, você já viu que não vale a pena. Tá certo? Então, tem que ter responsabilidade, maturidade. Tá? Então, dívidas que vão vencer antes de que os ativos tenham gerado resultado, tem que usar outro tipo de linha de crédito. Por exemplo, vocês comentei com vocês, uma empresa de celulose, ela demora para construir, para começar a operar, ela demora de 3 a 5 anos. Uma máquina de papel demora isso. Então, o que acontece? Se você vai precisar captar dinheiro, e não é do sócio que vai captar no mercado financeiro, você vai captar num BNDES para pagar em 10 anos. Porque dá tempo de você montar a fábrica, tá certo? E gerar resultado, e aí conseguir pagar com tranquilidade os seus débitos daqui a 10 anos.
Entenderam? Então, uma dívida de longo prazo para uma coisa que só vai dar resultado a longo prazo. Se você precisa de uma coisa no curto prazo, você tem que ter o resultado no curto prazo também. Tá certo? Então, não estou falando que não é para fazer investimento, que não é um empréstimo. De repente, você precisa para o capital de giro, mas não pode ser usual, não pode ser todo mês. Senão você vai viver pagando em financiamento. Tá? Você vai viver para pagar banco. Que, aliás, eu conheço muita gente que vive assim. Então, eu acho que é um exemplo, professor, da atividade, eu fiz isso. Eu parcelei em 3 vezes, me deu uma média de 5%, eu joguei alto só para resumir quanto seria. Mas aí seria curto prazo, 3 meses. 3 meses, curto prazo. Mas aí o que acontece? Você consegue resolver o seu problema com esses 3 meses e pagar isso aí com tranquilidade? É isso que você tem que ver. Tá bom? Exato. É responsabilidade, planejamento financeiro. Beleza? Tranquilo. Então, essa capacidade que aí se você vai pegar uma empresa, vai precisar de dinheiro no mercado, você vai ter que provar que essa capacidade de pagamento dos compromissos a curto prazo. Você vai fazer como? Com os indicadores que relacionam ativos e passivos de curto prazo. Tá certo? A maneira, não sei se eu posso dizer assim, mais fácil, vamos utilizar o termo mais rápido de adquirir dinheiro quando você não está com fluxo de caixa bem, professor. Seria um empréstimo? É que tem que analisar muita situação macro e microeconômica. E o seu segmento, tá? E o seu segmento. Porque o que acontece? Isso é curto ou longo prazo? É curto, mas e aí? Você vai ter capacidade de resolver essa questão em curto prazo também? Né? E você não tem outra opção de empréstimo, tá? Negociação com fornecedor, por exemplo? Por exemplo, é exatamente essa. Aliás, é o que está se fazendo muito, mas é aquele lance que eu estava falando para vocês. Por exemplo, se eu consigo prazo com meu filho, para que eu vou emprestar? Eu posso pedir dinheiro, por exemplo, posso ligar para o fornecedor, cara, não consigo te pagar daqui a 15 dias. Eu preciso de mais prazo, eu vou honrar, vai estar tudo certo, me dá mais 30. O cara fala, pô, você tá louco. Mas é melhor, às vezes, de repente, dar mais 30 e garantir que vai receber do que ficar com os 15 e o cara te atrasar o pagamento. Você entendeu? Então, tem que ser analisado com calma. De juros para ser justo. Oi? Com uma taxa de juros para ser justo também, e dependendo da negociação, pode ser bem lucrativa para ambas as partes. Não digo lucrativo para todos, mas pode ficar bom. Nem sempre a gente está buscando lucro, viu, Bruno? A gente está buscando manter relacionamentos. A gente tem que pensar em longo prazo. Os relacionamentos entre as empresas não pode ser no curto só pensando no lucro. A gente tem que pensar no relacionamento de longo prazo, que vai trazer outros tipos de retorno, por exemplo, sinergias, né? Então, é bacana pensar em lucro, evidente, a empresa tem essa função, mas tem que pensar no lucro. A gente vai falar disso, mas as empresas têm relacionamentos que passam disso. Mas tudo bem, falando em termos de pagamento, pode ficar bom para todo mundo. Não necessariamente gerar lucro, mas pode ficar bom para todo mundo. Tá? Então, esse equilíbrio financeiro de longo prazo, né? Então, você tem que ter o quê? Uma estrutura de capital adequada. Então, como a empresa é financiada? Então, eu estava falando para vocês da empresa de celulose e papel. Normalmente, ela entra com financiamento de instituições financeiras do mundo todo. Então, tem como se fosse um BNDES do Japão, que investe no mundo todo. Exim Bank, chama. Tá? Tem financiamentos no exterior, que são, aliás, os juros aqui são tipicamente muito altos, agora baixou, mas no exterior tem lugar que o juro é quase negativo comparado ao do Brasil. Então, você vai pegar dinheiro lá fora para financiar no longo prazo uma operação aqui no Brasil. Tá? Então, essas análises são feitas com indicadores financeiros. E nós vamos aprender a fazer isso. Beleza? Meus queridos, eu gostaria de... Desculpa atrapalhar. Não, eu só queria ressaltar também que um dos maiores desafios é buscar esses indicadores. Normalmente a gente paga, porque quando a gente já tem, fica um pouco mais fácil, mas para buscar é muito trevo. Oi? Desculpa, não entendi, Bruno. Buscar os indicadores. Geralmente a gente contrata alguém, porque eu acho que quando você já tem, se torna um pouco mais fácil. Agora buscar, você fica totalmente desnorteado. Calma. Primeiro de tudo, o que são esses indicadores? Eles vão vir no balanço, lembra que eu já falei, até comentei com vocês.
mas a gente vai ver na próxima sessão com mais calma, tá? Balanço. Toda empresa tem que ter balanço, tá certo? Se a sua empresa não faz, minha empresa é pelo Simples Nacional, se você, e olha, eu vou te falar porque eu até estava precisando há pouco tempo, tá? Se você precisa ir numa empresa para pedir um empréstimo, tá? E eu estava precisando numa época atrás, o que eu tive que pedir para o meu contador? Cara, faz um registro financeiro, cria um balanço, cria o balanço da minha empresa. Não é obrigatório para a minha empresa, é uma microempresa. Não é obrigatório, mas para eu ir no banco discutir, eu pedi para o meu contador para gerar um balanço, um resultado, uma DREzinha para a minha empresa, para poder discutir. Então, o que acontece? Balanço, sua empresa pode não ser obrigada, mas ela tem como gerar um balanço, tá certo? Do ano passado ou de um período. DRE, toda a empresa também pode gerar uma demonstração de resultado. Deu lucro, não deu, tá certo? Com essas duas, a gente já brinca pra caramba, viu, Bruno? E aí nós já temos muito índice com essas duas, beleza? Então, boa, assim, obrigado. Não é tão complicado. A gente fica pensando em mercado acionário, que eu vou ter que procurar informação, tal. Não, tá? Essas informações a empresa tem que gerar. Combinado? Beleza, meus meninos? Firmeza. Beleza. Todo mundo entendeu aí? Então, na semana que vem, vamos entrar primeiramente nesse link. Se for mudar alguma coisa, eu vou avisar o Brunão e ele avisa todo mundo. Tá legal? Eu gostaria muito de ter todo mundo o máximo cedo possível, porque na semana que vem começa o bicho a pegar. A gente vai começar a ver coisas que tem que ter um acompanhamento bacana. Quero ouvir dúvidas, porque a gente vai falar realmente de análise de demonstração financeira. É super valioso. E, aliás, se vocês olharem no universo, está tendo a procura aí para estagiário, para trainee, no Santander, esse tipo de coisa. Para entrar nessas empresas, você vai ter que conhecer bem essa nossa disciplina, tá? Capital de giro cai, de análise financeira, no processo de seleção de banco, cai em tudo. Então, eu quero que vocês acompanhem bem o que a gente vai começar a falar a partir da semana que vem. Tentem entrar cedo, tá bom? Para a gente começar no horário e poder desenvolver com muita tranquilidade. Ninguém está com pressa, mas eu quero fazer bem feitinho. Tá bom? Quero vocês cobras nisso aí. 7h30, né? 7h30, tá bom? Pode estar de shorts, pode estar à vontade, mas eu quero a atenção de vocês. Combinado, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se cuidem, continuem bem de saúde e estejam comigo na semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Naísa. Bom descanso. Bom fim de semana. Sextou, minha gente. Boa noite, professor. Sextou. Boa cervejinha. Sextou. Eu também vou tomar uma cervejinha agora. Eu também sou filho de Deus. Tá bom? Tchau, tchau. Não quero dar mais exemplo para ninguém. Quem não quer beber, não bebe. Tranquilo. Tá bom? Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beber não dirija. Boa Tchau, noite, tchau. Wagner. Boa noite, Edilma. Você viu o que eu escrevi para você, né? Eu sei que você está sem microfone, mas você viu o que eu escrevi para você, tá? Priscila, manda o trabalho hoje, hein? Tá. Toma cervejinha, não tem problema, mas manda o trabalho hoje. Naísa, eu vou estudar um pouco, porque como eu não vi as aulas anteriores, eu vou ter que rever elas e... Tá gravado, viu, Naísa? Tem gravadas, tá? Tem que eu te mande meia-noite em ponto, mas eu vou te mandar antes de meia-noite. Não, fica tranquilo. A gente só vai ver isso amanhã de manhã mesmo, tá? Tá bom. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.